pela prepotência dos senhores de então, convertendo-as em homens úteis e aproveitáveis para a sociedade, em mulheres honestas, voltadas para o culto do dever e da família. E tanto Aníbal se preocupou com a infância e a juventude, tanto fixou energias mentais naqueles rostinhos formosos e meigos, que sua mente imprimiu em si próprio uma eterna afeição de adolescente gentil, pois, como vedes, dir-se-ia ainda ser o menino acariciado pelo mestre Nazareno, na Judéia, há quase 2000 anos. Até que um dia, glorioso para o seu espírito de servo fiel e amoroso, ordem direta desceu das altas esferas de luz, como graça concedida por tantos séculos de abnegação e amor. Vai, Aníbal, e dá dos teus labores à legião de minha mãe. Socorre com meus ensinamentos, que tanto presas, os que mais destituídos de luzes e de forças encontrares, confiados aos teus cuidados. Pensa, de preferência, naqueles cujas mentes hão desfalecido sob as penalidades do suicídio. Entreguei-os, de há muito, à direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Ensina-lhes a minha palavra. Desperta-os, recordando-lhes os exemplos que deixei. Através de minhas lições, ensina-os a amar, a servir, a dominar as paixões, apondo sobre elas as forças do conhecimento, a encontrar as estradas da redenção no cumprimento do dever, que para os homens tracei, a sofrer com paciência, porque o sofrimento é prenúncio de glória, a alavanca poderosa do progresso. Abre-lhes o livro das tuas recordações. Lembra-te de quando me ouvias, na Judéia. E ilumina-os com as claridades do meu evangelho, pois é só isso que lhes falta. E aqui o tendes, meus caros filhos, modesto, pequenino como um adolescente, mas tocado pela flama imortal da inspiração com que o prende a bondade imarcessível do Mestre Excelso. A ele eu vos confio. Intensa comoção atingia nossas almas, extraindo do íntimo do nosso ser reais sentimentos de admiração pelos três vultos que nos eram apresentados e que tão estreitamente se ligariam ao nosso destino por um tempo que não poderíamos, absolutamente, prever. Também a inconfundível figura do Nazareno nos fora singularmente apresentada. A verdade era que, até então, ele nos aparecia às cogitações mais como sublimidade ideal, incompreensivelmente humana, do que personalidade real, capaz de se tornar compreendida e imitada pelas demais criaturas. Nossos três mestres, porém, haviam sido contemporâneos dele. Conheceram-no. Ouviram-no falar. Falaram, mesmo, com ele, porquanto era de notar que esse divino mestre jamais negou falar a quem o procurasse. Um daqueles mesmos mestres sentira a branda carícia de sua mão afagar-lhe a cabeça. Jesus Cristo, assim conhecido, assim visto, assim amado, atraía nossas atenções. Muitos internos presentes haviam baixado a fronte. Outros se abandonavam às lágrimas silenciosas, discretas, que desciam, como orvalhando suas almas, num grato e fervoroso batismo. O silêncio continuou por alguns instantes, após o que Sóstenes continuou, orientador e zeloso. Como jamais será aconselhável a perda de tempo, porquanto, alguns minutos desperdiçados no labor abençoado do progresso poderão carrear para o futuro de sabores dificultosamente reparáveis. Iniciaremos hoje mesmo medidas favoráveis a vós outros. Sereis novamente divididos em agrupamentos homogêneos de 10 individualidades, continuando separadas, como no hospital, as damas dos cavalheiros. Somente no decorrer das aulas ou em dias fixados para reuniões recreativas, podereis avistar-vos e trocar ideias. Isso acontecerá porque trazeis ainda arrastamentos penosos da matéria, inquietações mentais perturbadoras, que convém educar. Vossos pensamentos deverão habituar-se à disciplina higiênica, encaminhando-se o mais rapidamente possível para as boas expressões do espírito, para cogitações cujo alvo estará na ideia de Deus. Fareis conosco o exercício mental de elevação do ser para o infinito, mas para tanto conseguirdes será indispensável que vos desobrigueis de preocupações subalternas. A ideia de sexo é um dos mais incomodativos entraves às conquistas mentais. As inclinações sexuais oprimem a vontade, turbam as energias da alma, entorpecem as faculdades, arrastando-a a vibrações pesadas e inferiores, que retardam a ação do ver o estado de espiritualidade. Por isso, será prudente, enquanto não progredis bastante, o isolamento,
bom conselheiro que vos levará ao esquecimento de que fostes homens e mulheres ainda ontem, lembrando-vos, em seguida, de que, agora, vós vos deveis buscar de preferência com o amor espiritual, com o sentimento fraterno e imarcessível, inclinação divina, apropriada para os arrebatamentos do espírito. Não obstante, entidades já educadas nas reais afinidades da alma, e que animaram, na terra, corpos femininos, são indicadas para acompanhar-vos em missão educativa, como familiar. Escolhidas em nosso corpo de vigilantes, serão como preceptoras que vos auxiliarão na verdadeira adaptação ao ambiente espiritual, que em verdade desconheceis, visto que vossos estágios no além têm se verificado, até agora, apenas entre as camadas inferiores do invisível, o que não é a mesma coisa. Ouvirão elas as vossas confidências, consolar-vos-ão com seus conselhos e experiências, quando as fadigas ou as possíveis saudades vos ameaçarem o ânimo, atenderão vossos pedidos, transmitindo-os à diretoria desta mansão, e, assim agindo, manterão ao redor dos vossos corações os doces e sacrossantos sentimentos da família, impedindo que os ouvideis por uma longa separação, pois não podereis prescindir dos sentimentos de família, tal como na terra são eles experimentados, porque ainda muitas vezes reencarnareis nos seus cenários, reconstituindo lares que nem sempre soubestes prezar, testemunhando ensinamentos que haveis de aprender no plano espiritual, com vossos mestres, prepostos de Jesus. Junto de vós, aqui desempenharão elas como que o papel da solicitude materna, do interesse e da dedicação fraternais. Como vedes, toda a ajuda que a lei permite no vosso deplorável caso, a vós será facultada pela magna direção da colônia correcional que vos abriga, cujos estatutos, fundamentados na doutrina e ceusa do amor e da fraternidade, têm por ideal educar para elevar e redimir. Avante, pois, caros amigos e irmãos, encorajados e decididos, para a batalha que vos concederá a libertação das graves consequências que criastes em hora de infeliz e temerária inspiração. Em um salão que precedia a sala de assembleias, encontramos as damas da vigilância, nobre corporação de legionárias que exercitavam aprendizado sublime para as futuras tarefas femininas a serem experimentadas terra, e o faziam junto de nós, seus irmãos sofredores carentes de elucidações e consolo. Esperavam pelos seus protegidos, a fim de lhes serem devidamente apresentadas. Ora, o grupo formado desde o hospital por mim, Belarmino de Queiroz e Souza e João da Azevedo, e que se vira enriquecido, aquela mesma hora, por mais alguns outros aprendizes afins, portugueses e brasileiros, recebeu como futuros bons gênios as damas que nos haviam encaminhado à reunião de que saíamos, isto é, Doris Maria e Rita de Cássia. Encantados com o acontecimento, pois irresistível simpatia já para elas impelia nossos espíritos, foi comovidamente que confessamos a satisfação que nos avassalava ao lhes oscularmos a destra que bondosamente nos fora estendida. Sem perda de tempo, fomos encaminhados para o nobre edifício em que funcionavam as aulas de filosofia e moral, um dos magníficos palácios situados na formosa avenida acadêmica. Quando penetramos o recinto das aulas, suave comoção agitou as fibras magoadas do nosso ser. Era um salão imenso, disposto em semicírculo, cujas cômodas arquibancadas acompanhavam traçado idêntico, enquanto ao fundo uma placa luminosa de avantajadas dimensões despertava a atenção do visitante, e, ao centro, junto a ela, a cátedra do expositor, lente do transcendente curso que iniciaríamos. Notamos não nos ser estranho aparelhamento. Já o víramos, por mais de uma vez, nos serviços hospitalares. Contudo, esse, agora, dir-se-ia aperfeiçoado, apresentando leveza e dimensões diferentes. Suaves tonalidades branco-azuladas projetavam no ambiente em que penetrávamos pela primeira vez o encanto sugestivo dos santuários. Jamais sentíramos tão profunda a insignificância da nossa personalidade como ao penetrar o estranho anfiteatro onde o primeiro pormenor a nos despertar atenção era o sublime convite do Senhor de Nazaré, escrito em caracteres fulgurantes e figurando acima da tela. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois o meu jugo é suave e leve o meu fardo. Eis, porém, que o tilintar mácio de uma campainha despertou nossa atenção.
O mestre apareceu. Era o jovem Aníbal de Silas, a quem fôramos apresentados havia poucos minutos. Vinha seguido de 2 adjuntos, Pedro e Salústio, 2 adolescentes, como ele, delicados e atraentes, que imediatamente iniciaram preparativos para o magno desempenho. Pensamentos turbilhonaram precipitadamente pelos refolhos de minha consciência, deixando que recordações queridas da infância me aflorassem gratamente ao coração. E revi-me pequenino, comovido e temeroso ao enfrentar, pela primeira vez, o velho mestre que me dera a conhecer as letras do alfabeto. Os adjuntos ligaram a cadeira, onde já Aníbal se sentara, fios imperceptíveis, porém, luminosos, e prepararam um como diadema que distinguimos como semelhante ao entrevisto na torre, para a elucidação de Agenor P. Fialva. O silêncio era religioso. Percebia-se grande homogeneidade na assembleia, pois a harmonia se impunha, criando bem-estar indefinível a todos nós. Sofredores, excitados, aflitos, angustiados que éramos, aquietamos queixumes e preocupações pessoais, aguardando a sequência do momento. Sobre o tablado mais 6 irmãos iniciados se apresentaram. Sentaram-se em coxins dispostos em semicírculo, enquanto Aníbal se conservava ao centro e Pedro e Salústio se distanciavam. Aníbal levantou-se. Dir-se-ia que ósculos maternais rociassem nossas almas caliginosas. Surtos de esperança segredaram misteriosamente em nossos corações obliterados pelo longo desespero, e suspiros se distenderam, aliviando opressões abomináveis. Ouvimos sons longínquos e harmonias de tocante melodia, como um hino sacro, os quais predispuseram nossos espíritos, alijando do ambiente quaisquer resquícios de preocupações subalternas que ainda permanecessem pela atmosfera. Instintivamente nos vimos presa de profundo e singular respeito, que atingia mesmo as impressões do temor. Arrepios ignotos perpassavam por nossa fibratura psíquica, aquecendo-a docemente, ao passo que estranho borbulhar de lágrimas refrescava nossas pupilas requeimadas pelo pranto afogueado da desgraça. Evidente era que ondas magnéticas preparativas eram conduzidas através dos sons daquele hino mirífico, que unificava nossas mentes aos embalos de acordes irresistíveis, fazendo-nos vibrar favoravelmente, num harmonioso estado de concentração de pensamentos e vontades, em meio de silêncio tumular, em que não nos distraímos sequer com os incômodos provindos dos males que nos afetavam. A voz de Aníbal, grave e carinhosa a um só tempo, espalhou pela sala o convite enternecedor. Vamos orar, meus irmãos. Antes de quaisquer cometimentos que tentemos para fins elevados, cumpre-nos o honroso dever de nos apresentarmos ao Deus Altíssimo através das forças mentais do nosso espírito, homenageando com nossos respeitos e para nós suscitando suas bênçãos divinas. As pupilas acesas, no fulgor da inteligência, penetraram o íntimo dos nossos corações, tal se levantassem das sombras interiores do nosso ser o acervo dos pensamentos, no intuito de iluminá-los. Tivemos a impressão perfeita de que aquele olhar faiscante eram tochas vivas que alumiavam nossas almas temerosas e combalidas, uma a uma, e baixamos as míseras frontes, amedrontados em presença da superior força psíquica que nos visitava os refolhos da alma. Bondoso, prosseguiu, como num prelúdio harmonioso. A prece, meus caros irmãos, será o vigoroso baluarte capaz de manter serenos os vossos pensamentos à frente das tormentas oriundas das experiências e renovações indispensáveis ao progresso que fareis. Aprendendo a alçar a mente ao infinito, nas suaves e singelas expressões de uma oração sincera e inteligente. Estareis de posse da chave áurea que vos levantará o segredo da boa inspiração. Orando, apresentando-vos, confiantes e respeitosos, ao Pai Supremo, como é dever de cada um de nós, dele recebereis o influxo bendito de forças ignotas, que vos habilitarão para o heroísmo necessário às lutas das realizações cotidianas, próprias daqueles que desejam avançar pelo caminho do progresso e da luz. Impulsionados pela oração bem sentida e compreendida, aprendereis, progressivamente, a mergulhar o pensamento nas regiões festejadas pelas claridades celestes, e voltareis esclarecidos para o desempenho das mais árduas tarefas. É no intuito de vos iniciar nesse roteiro proveitoso que vos convido a estenderdes o pensamento pelo infinito, acompanhando o meu. Não importa que a rescaldante lembrança dos delitos cometidos para trás vos pese nas consciências, nem que, por isso,
dificuldades de expansões vos entravam em um necessário desprendimento. O que é preciso, o que se torna urgente e inadiável é querer iniciar a tentativa, é vos arrojardes, vigorosamente reanimados pela mais viva coragem que puderdes convocar nas profundezas do ser, para a caminhada pelos compensadores canais da prece. Porque, sem que vos prepareis nesse curso iniciático de conjugação mental com os planos superiores, como a vez de neles penetrar a fim de vos edificardes. E Aníbal orou, então, atraindo nossos míseros pensamentos para aquelas estradas suaves, distribuidoras dos bálsamos consolativos, das forças renovadoras. À proporção que orava, porém, uma faixa fosforescente, de radiação opalina, estendia-se sobre ele, e, abrangendo a assistência, a todos envolvia num como ósculo maravilhoso de bênçãos. O hino acompanhava docemente, em surdina, as palavras ungidas de fé, que Aníbal proferia. E dulcíssimas impressões leonificavam as contusões ainda doloridas do passado. Aníbal de Silas sentou-se ao centro do semicírculo formado pelos 6 iniciados que o acompanhavam. Pedro e Salustio colocaram-lhe na fronte o diadema de luz, ligando a tela espelhenta pelos fios argênteos que conhecemos. Um minuto grave de recolhimento e fixação mental predominou entre o grupo de mestres que vimos em ação, concentrando-lhes, harmonizando-lhes a vontade. Logo após, iniciou o catedrático a explanação da sua importante aula. Pela magnitude do que se passou, então, não apenas naquele dia, como nos subsequentes, durante essas aulas inesquecíveis, pela capital influência que exerceu sobre nosso destino, nosso desenvolvimento moral e mental e a importância do método pedagógico, absolutamente inédito para nós, dedicaremos capítulo especial à sua exposição, cientes de que, apesar do esforço e da boa vontade que empregarmos, apenas reflexo muito pálido do que presenciamos conseguiremos apresentar ao leitor. 2. Vinde a mim. Aníbal entrou a comentar a urgência de cada um de nós, como da humanidade inteira, quer do plano físico terreno ou do invisível inferior e intermediário, se reeducar sob a orientação das fecundas normas cristãs. Afirmou, em análise sucinta, contrariando ideias que muitos de nós abrigavam, não existir misticismo supersticioso nem fatos miraculosos e anormais na epopeia magnífica do cristianismo, epopeia que não se limitava do presépio de Belém ao drama do Calvário, mas que se estendia das esferas de luz às sombras da terra, perenemente, em lances patéticos, positivos, sublimes, a que só a cegueira da ignorância deixa de apreciar devidamente. Ao contrário disso, o cristianismo, doutrina universal cuja origem se fixa nas próprias leis sempiternas, possui bases práticas por excelência, trazendo por finalidade a recuperação moral do homem para si mesmo e a sociedade em que for chamado a viver no seu longo carreiro evolutivo, com vistas ao engrandecimento da humanidade perante as leis sábias do Criador. Lembrou que os homens terrenos projetaram sombras sobre os ensinamentos do Mestre Celso, envolvendo-os em complexos calamitosos, por empenhar-lhes o brilho da essência primitiva com inovações e atavios próprios da inferioridade pessoal de cada um, desfigurando, de start, a verdade de que são, os mesmos ensinamentos, o expoente máximo. Asseverou com veemência impressionante, da qual não julgaríamos capaz um adolescente, que só os magnos e altruísticos conhecimentos das doutrinas educativas expostas pelo Celso catedrático Jesus de Nazaré permitiriam a nós outros, como a humanidade, ensejo a reabilitação imprescindível, preparando-nos para a aquisição de uma nova e elevada moral, para a sanidade de ações capazes de levarem a alvorecer em nossos míseros corações horizontes vastíssimos, de ressurgimento pessoal e coletivo, de progresso legítimo, na escala de ascensão para a vida abundante da imortalidade. Que, doutos, sábios, gênios que fôssemos, de nada nos aproveitariam tão lustrosos cabedais se ignorantes continuássemos das normas da moral do Cristo de Deus, em cuja aplicação reside a glória da felicidade eterna, uma vez que sabedoria sem amor e sem fraternidade tem suas factícias glórias apenas no seio das sociedades terrenas. Participou-nos, em seguida, que sua primeira aula consistiria na apresentação de sua personalidade a nós outros, seus discípulos. Que necessário seria que o conhecêssemos intimamente, a fim de que seus exemplos nos estimulassem na senda espinhosa em que seríamos chamados a solver vultosos débitos,
porquanto será sempre de boa pedagogia que o mentor apresente seus próprios exemplos aos alunos, a quem inicie, e também para que aprendêssemos a amá-lo, a nele confiar, tornando-nos seus amigos, considerando-o bastante digno de ser ouvido e acatado. Que pudéssemos, em primeira análise, observar nele próprios efeitos imarcessíveis de um caráter reedificado pelo amor do bom pastor, redimido através dos preceitos que deveríamos, por nossa vez, conhecer para nos reerguermos das sombras da impiedade em que jazíamos, pois a verdade era que desconhecíamos totalmente o cristianismo legado pelo Mestre Nazareno, não éramos cristãos, senão adversários do Cristo, ovelhas rebeladas que, em verdade, não conheciam seu pastor. Então, o jovem Aníbal contou-nos a sua vida. Não apenas a existência última, testemunhada em terras da Itália durante os ominosos dias da Idade Média, mas as variadas migrações terrenas no giro evolutivo que lhe fora próprio, seus deslizes como espírito em marcha, que também é, as lutas pela redenção, frente aos sacrifícios e as lágrimas das reparações, os impulsos para o bem, os incansáveis labores que lhe trouxeram os méritos nas inspirações do ver o arrependimento pelo tempo perdido, labores sempre crescentes, cada vez mais árduos, assim também os aprendizados realizados durante a erraticidade, tarefas e missões no plano astral como no material, a fim de provar a eficiência dos progressos adquiridos, seu devotamento a Jesus Nazareno, a quem se ligara pelas ardências de uma paixão que nada mais poderia ensombrar ou arrefecer. No entanto, era com assombro que ouvíamos as palavras de Aníbal traduzidas em imagens e cenas a se refletirem na teia miraculosa que lhe ficava junto. Assim foi que, enquanto falava, a realidade de suas transmigrações terrenas espirituais se reproduziam, ali, com tão verídica nitidez, que nos julgaríamos coparticipantes seus através das idades ressuscitadas dos repositórios secretos dos seus pensamentos, pois alta sugestão sobre nós exercida dominava nossas faculdades, ligando-as à vontade do mentor e dos seus compares ali presentes, e levando-nos a olvidar de que não passávamos de meros alunos que recebiam a introdução à primeira aula. Positivamente mais real, mais completo e sugestivo do que o cinematógrafo dos dias vigentes, mais convincente que as cenas teatrais que tanto absorvem e arrebatam o observador, porque era a vida em si mesma, natural, humana, realmente vivida. O retrospecto do pensamento de Aníbal foi passando gradativamente pela tela enquanto nem mesmo desta nos lembrávamos, pois não a distinguíamos, senão os fatos empolgantes que se decalcariam em nossas mentes quais estímulos para futuras tentativas. Quando cessou o dramático desfile, o belo instrutor adolescente surgia ao nosso entendimento como um ser amado de quem nunca mais nos desejaríamos apartar. Fora, por assim dizer, um consórcio de nossas almas com a sua que se verificara através das exposições feitas, porquanto a mais viva atração afetiva nos impelia para ele, correspondendo, assim, os nossos sentimentos aos seus nobres e fraternos desejos. Não obstante, observando nossa confusão, pois surpreendia-nos o fato para explicação do qual não trouxéramos conhecimentos suficientes no acervo dos cabedais intelectuais até então adquiridos, falou ainda indolente, suspendendo, em seguida, os trabalhos, por aquele dia. As cenas a que acabastes de assistir, deslizando sobre esta tela reprodutiva, que não é senão um espelho singular, para vós desconhecido, onde deixei que se refletisse minha própria alma, foram as minhas recordações, caríssimos discípulos, acordadas intactas, vivas, dos refolhos supremos da consciência. Todos os filhos do Altíssimo, ao viverem as existências planetárias, como as espirituais, imprimem nos escaninhos da alma, nas camadas profundas da consciência, toda a grande epopéia das trajetórias testemunhadas, as ações, as obras e até os pensamentos que concebem. Sua longa e tumultuosa história encontra-se neles próprios gravada, como a história do globo, onde já vivemos, se acha arquivada nas camadas geológicas e eternamente reproduzida, fotografada, igualmente arquivada, nas ondas luminosas do éter, através do infinito do tempo. Por sua vez o corpo astral, envoltório que trazemos presentemente, como espíritos livres do fardo material, aparelho delicadíssimo e fiel, cuja maravilhosa constituição ainda não sois capazes de compreender, registra, com nitidez idêntica,
Os mesmos depósitos que a consciência armazenou através do tempo, arquiva-os em seus arcanos, reflete-os ou expande-os conforme a necessidade do momento, tal como fiz agora, bastando para isso a ação da vontade educada. Ora, se tivesseis educadas as faculdades da vossa alma, se, cursando universidades, na terra, esclarecendo inteligências como homens que fostes, igualmente houvesseis cultivado os preciosos dons do espírito, assim vos apossando dos sublimes conhecimentos das ciências psíquicas, além de não haver convosco a possibilidade de uma derrota produzida por suicídio, porquanto vos teríeis colocado em planos muitas vezes superiores aos em que medram as paixões insânias que a extidão causa, agora estaríeis à altura de compreenderdes minhas expressões mentais sem o auxílio, por assim dizer, material, deste aparelhamento que me fotografou e animou os pensamentos, as lembranças e recordações, reproduzindo-as, para vós, tal como se acham arquivadas nos livros secretos do meu espírito. É uma operação melindrosa o que acabais de ver. Exige sacrifício por parte de quem atenta. Meus irmãos de ideal aqui presentes e meus discípulos forneceram-me fluidos magnéticos necessários à corporificação das imagens e à reprodução dos sons, a fim de que meu esforço não fosse demasiado, e, envolvidos no ambiente dominado por ondas especiais, de um magnetismo superior, que é o nosso principal elemento, vós mesmos vos sugeristes a convicção de que comigo vivestes minhas vidas, quando a verdade era, apenas, que assistis ao desenrolado pretérito em meu ser depositado. Participo-vos, em tempo, que não tardareis a conhecer as mesmas experiências, extraindo de vós mesmos o passado que ainda dormita, porque mantendes, embrutecidos pelas repercussões chocantes do vosso estado de suicidas, dons da alma que nas entidades normais despertam com facilidade tão logo ingressam na espiritualidade. Todavia, não competirá a mim orientar-vos neste áspero e doloroso retrospecto. O conhecimento que, com o fato agora presenciado, adquiristes, comum nos planos da espiritualidade, mesmo vulgaríssimo, um dia enriquecerá as aquisições intelectuais e científicas da Terra, para galardão dos homens, através da ciência psíquica transcendental. Até lá, porém, haverá o homem de moralizar-se, desenvolver faculdades preciosas do espírito, as quais, no momento, ele ignora possuir, a fim de, só então, tornar-se digno de tão sublime aquisição, para que não venha a servir-se de um dom de natureza divina como instrumento de crimes e paixões subalternas, como há acontecido com outros valores sagrados que até hoje há recebido. Na própria Terra, esse dom, cujo valor inestimável ainda é desconhecido às inteligências vulgares, foi exercido para as altas finalidades da educação das primeiras massas que se fizeram cristãs. Seria difícil fazer compreender o sublime alcance do Evangelho do Reino a criaturas simples e iletradas, apenas com o ardor da oratória, a magia do verbo, o Nazareno, compassivo e amoroso, Senhor de poderes psíquicos incalculáveis para nós outros, dono da maior força mental que já nos foi dado conceber, expondo suas formosas lições criava cenas e corporificava-as, dando aos ouvintes maravilhados o esplendor de visões interiores, que o seu pensamento fecundo e poderoso não se cansava de distribuir. É certo, porém, que nem todos aqueles que ouviam estariam à altura de compreendê-lo mesmo dentre os escolhidos para lhe auxiliar o ministério redentor. Houve quem o não compreendesse, mas os outros, para quem ele representava a luz incorruptível da verdade, os simples, os sofredores sedentos de justiça e de esperança, os de boa vontade, destituídos de vaidade, em quem o egoísmo do século já não medrava, vibrando mais ou menos harmoniosamente com ele, seguiam-lhe as ondas criadoras do pensamento luminoso e absorviam o ensinamento exemplificado de todas as formas. Seus discípulos, do mesmo modo, ao falarem dele, inconscientemente projetavam recordações e pensamentos que, recolhidos pelos cooperadores espirituais incumbidos de assisti-los, eram imediatamente corporificados em sugestões poderosas, para a visão do ouvinte sincero e de boa vontade, o qual passava, então, não apenas a ouvir uma narração, mas a ela assistir, a vê-la como se presente estivesse aos feitos sublimes do inesquecível Mestre. Assim também, caros discípulos, realizaremos nossas preleções em torno da doutrina ligada pelo Divino Instrutor,
pois muito inspiradamente andou à direção desta colônia de reclusos adotando tal método para a instrução de seus internos, por serem impossíveis, através dele, interpretações pessoais, conceitos errôneos, sofismas ou interpolações. A partir daquele dia assistimos periodicamente às aulas de Aníbal, iniciado que foi, definitivamente, o nosso preparo moral à luz das superiores doutrinas expostas pelo verbo imarcessível do divino Messias. O catedrático explanou, de princípio, as causas da vinda de Jesus à Terra. Arrebatador desfile de civilizações passou, gradativamente, pela tela mágica, demonstrando aos nossos surpresos testemunhos a mais fecunda exposição das necessidades humanas, muitas das quais jamais havíamos tido ocasião de perceber. Sem a palavra messiânica as sociedades terrenas, então, se nos afiguraram, com efeito, como tão bem conceituava Aníbal de Silas, um mundo sem aquecedora luz de um globo solar, um coração vazio da força impulsionadora da esperança. O mestre falava e suas narrativas, suas exposições magistrais, seus exemplos mais que convincentes, irresistíveis, e seu verbo entusiasta e ardente arrancavam do turbilhão poeirento dos séculos mortos, das idades desaparecidas e até dos momentos contemporâneos, imagens e cenas, motivos reais, exemplos coletivos ou individuais, que, sob o calor magnético da sua superior vontade, associada à de seus pares, se humanizavam diante de nós, levando-nos a examiná-los e estudá-los sob o critério elucidativo de suas orientações. Um curso superior e atraente de filosofia e análise comparada foi por nós iniciado, então. E era empolgante, era belo e comovedor, com o nosso emérito instrutor ressuscitarmos do silêncio dos séculos a existência das sociedades que se foram na sucessão das idades, seus costumes, suas quedas, seu heroísmo, suas vitórias. Ao nosso entendimento se apresentou a vida da humanidade desde os primórdios, fornecendo-nos o mais belo estudo que ousaríamos conceber, a mais fecunda elucidação que nossas mentes seriam capazes de abranger, porque a história magnífica do crescimento das sociedades que lutaram sobre a crosta do planeta, de falanges que ali iniciaram o próprio desenvolvimento moral e mental, que nasceram e renasceram muitas vezes e depois se foram, atingindo ciclos melhores em outras moradas do universo, e, assim, dando lugar a outras falanges, a outras humanidades, suas irmãs, as quais, por sua vez, lutariam também, através dos renascimentos, trabalhando continuadamente em busca do mesmo progresso, enamoradas do mesmo alvo à perfeição. Entretanto, no decurso de tais exames tantas eram as desgraças que descobríamos para estudar, tantos os sofrimentos, as prementes situações, os problemas indefinidos, os desnorteantes complexos engendrados pelo egoísmo com suas múltiplas feições apaixonadas, tão grandes as lutas da humanidade ignorante da própria finalidade, que impossível se tomou permanecermos indiferentes qual o observador frio que estuda apenas o cadáver. Fazendo parte dessa sociedade terrena, dessa humanidade desgraçada, ímpia e sofredora que desconhece Deus por preterir as paixões, éramos solidários com seus mesmos infortúnios, pois que também nossos, e pesada angústia infiltrava-se pelos meandros do nosso espírito, despertando ânsias inexprimíveis, estados mentais e alucinatórios inconcebíveis ao pensamento humano, como desejos sacrossantos de algo que nos libertasse das trevas e antes em que nos sentíamos tragados. Até que, em certa aula, por um dia ameno e harmonioso em que palpitavam em nosso ímã anseios vagos de esperanças, como promessas benditas que entornassem aleluias pelo nosso ser, Aníbal apresentou-nos a figura inconfundível, a figura inesquecível do meigo Rabi da Galileia, através das lembranças reproduzidas na tela magnética com o colorido vivo e sedutor da realidade. Então, a epopeia augusta do cristianismo, desde a manjedoura humilde de Belém transformada em berço celeste, desenvolveu-se magistralmente, em estudos fecundos para o nosso entendimento, que começou a soletrar, só então, a palavra sacrossanta da redenção. As cenas descritas pelo expositor, que tão bem conhecera a época do advento da Boa Nova do Reino de Deus, mostravam circunstanciadamente, com clareza impressionante, as prédicas inesquecíveis do divino mensageiro, os discursos sugestivos, animados pelo colorido vivo dos quadros citados, as lições resplandecentes da mais elevada e pura moral,
lançadas aos ares da Judéia humilde e oprimida, mas ecoadas pelos recantos mais longínquos do mundo quais convites amistosos e perenes à regeneração dos costumes para o reinado do verdadeiro bem, apelos amorosos de confraternização pessoal e social, para a concretização de uma pátria ideal na terra, cujas normas de governo ele oferecia através de sua oratória impecável, de sua exemplificação na vida prática sem precedentes, como nas fulgurações imperecíveis daquela áurea doutrina cujo alvo era a educação moral do homem, cuja finalidade era a sua exaltação para a glória da vida sem ocasos, da vida eterna na unidade com Deus. A imagem sedutora do enviado celeste gravou-se, por assim dizer, também em nossas mentes, em traços cativantes e indeléveis, tornando cada um de nossos corações sincero e namorado do cristianismo, predispostos a aquisições morais sob suas benéficas inspirações, pois, enquanto Aníbal narrava fatos, relembrando passagens enternecedoras, enquanto sua palavra vibrava em ondas sonoras de comentários férteis, extraindo essências de ensinamentos capitais para nossa iluminação, víamos os cenários que serviam à ação magnificente do grande mestre, ao mesmo tempo que sua figura inconfundível dominava a expressão, exercendo o apostolado sublime. Tínhamos a impressão convincente de o estarmos ouvindo proferir o sermão da montanha, enquanto as aragens perfumosas que ondulavam docemente no cimo da colina lhe faziam esvoaçar o manto, desalinhando-lhe os cabelos. De outra vez, era às margens do Tiberíades, era em Genizaré, pelas cidades da Judéia ou pelas aldeias pobres da Galiléia, como se o seguíssemos também, fazendo parte daquela massa de povo ávido de suas palavras consolatórias, de seus favores dulcíssimos. E por toda parte, em conversação com partidários, amigos ou discípulos, no templo, explicando aos exegetas da época as regras áureas da Boa Nova que trazia, ou curando, favorecendo, protegendo, consolando, exaltando, educando, ensinando, redimindo, Aníbal nos levava a ouvi-lo e aprender, com ele mesmo, os caminhos para a nossa urgente reabilitação. Fazia-o, porém, Aníbal, pacientemente, tecendo comentários qual o professor emérito cioso da clareza das teses expostas, para a boa compreensão dos alunos. Assim foi que fomos informados de que não apenas a terra recebera as alviçaras da Boa Nova, através de sua palavra de bondade e redenção, mas também o astral inferior fora visitado por sua presença, visto possuir ele poder bastante para em qualquer local se apresentar, tornando-se visível como lhe aprouver-se. E uma vez que se tratava de local onde os infortúnios e as calamidades de ordem moral são, incontestavelmente, mais intensos e profundos que os do planeta, ali também comparecia, convertendo espíritos que havia séculos permaneciam nas trevas da ignorância ou no declive do ostracismo, tal como na terra convertia homens, a todos estendendo mão fraterna e redentora. Igualmente nos dizia que o mundo terreno desconhece grande parte dos ensinamentos por ele trazidos, pois que, destruídos foram muitos aspectos, verdadeiramente feéricos, da verdade divina por ele exposta, rejeitados que foram pela má fé ou pela ignorância presunçosa dos homens. Mas que, no entanto, soara o momento em que sua doutrina grandiosa seria devidamente alçada para o conhecimento de todas as camadas sociais. Para isso, a terceira revelação de Deus aos homens era já fornecida à humanidade em nome do Redentor. E nós mesmos, que éramos espíritos, estávamos convidados a colaborar nesse empolgante movimento chefiado pelo Mestre, procurando falar com os homens a fim de revelar-lhes estas coisas todas, porquanto a chamada terceira revelação mais não era do que um intercâmbio ostensivo, minucioso, de ideias entre os espíritos e a humanidade, subordinado aos ditames da ciência universal como da moral excelente do próprio Cristo de Deus. Depois, ao findar o drama do Calvário, conhecemos as pelejas ardentes dos discípulos pela difusão do testamento regenerador do Mestre, o martírio dos humildes e abnegados cristãos, inspirado sempre pela força imanente da fé, e a reforma consequente dos indivíduos que se submetiam àqueles princípios regeneradores e educativos. Estudamos, analisamos e investigamos tudo quanto fora possível a nossa mentalidade suportar em torno da doutrina de Jesus Nazareno. Muitos tornos, complexos, delicados, precisaríamos escrever para que pudéssemos dar contas ao leitor da profundidade e extensão dessa incomparável doutrina que tem origem no próprio pensamento divino, e que,
sendo a lei mesmo estatuída pelo Criador de todas as coisas, um dia envolverá em suas imperecíveis fulgurações todos os setores das sociedades terrestres e espirituais. Sentíamos-nos atraídos e arrebatados. Só então compreendemos a razão da súbita transformação daquela Maria de Magdala, tão sedutoramente apontada no Evangelho do Senhor, daquele Saulo de Tarso, vaso escolhido do Messias Celeste, e o que dantes nos parecia mito, lendas imaginosas de orientais místicos, avultou-se em nosso entendimento como fato lógico e irresistível, que não poderia deixar de existir tal como se deu e as tradições narraram. Apresentado à nossa compreensão assim, naturalmente, com singeleza, desataviado dos mistérios com que os homens temiam em ofuscar-lhe a grandeza, o enviado celeste impôs-se a nossa convicção realmente como o mestre por excelência, o guia incomparável, devotado ao superior ideal da regeneração humana através do amor, da justiça, do trabalho. Compreendamo-lo e amamo-lo, então, o necessário para nos abastecermos da fé e da esperança, qualidades indispensáveis ao espírito em marcha de progresso, as quais, havia séculos, faltavam nos cabedais dos nossos corações. Esse admirável curso requereu de nossa boa vontade e esforços, e da abnegação do nosso preceptor espiritual, longos anos de dedicação e estudos incansáveis, assim como de exemplificação e prática, visto ser a doutrina messiânica prática por excelência, confirmando-se invariavelmente através da vida cotidiana de cada adepto. Era a iniciação cristã rigorosamente ministrada, de forma a não nos deixar motivos nem ensejos para futuros deslizes nos campos da moral. Mas a caminhada afigurava-se árdua, demasiadamente longa para muitos de nossos compares, os quais se deixavam turbar frente ao labor espinhoso e constante, que se tornaria imprescindível desenvolver. Todavia, chegáramos a uma época de nossa existência de espíritos em que já não era possível estacionar, vergados sob as crenas do desânimo. Reagíamos contra as ameaças da fraqueza, da angústia feraz que nos rondava, compreendendo que urgia prosseguir a despeito do infinito de lutas que acenavam nas dobras do porvir, enquanto que a protetora voz da consciência nos advertia de que, com o lente magnífico de Nazaré, adquiriríamos cabedais justos para a jornada que se delineava ao nosso pávido entendimento de delinquentes arrependidos. Vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. E nós atendíamos ao doce e irresistível chamamento e avançávamos. E seguíamos. Jesus Cristo, divino Redentor das almas frágeis e rebeladas, cumpria a promessa. Atraía-nos com seus ensinamentos sublimes, tomava-nos para seu redil e convencia-nos a perseverar em seus conselhos, provando-nos todos os dias, através da transformação miraculosa que em nosso ser se operava, o caridoso interesse em desviar-nos da desgraça para encaminhar-nos à redenção. Empolgados por esse curso atraente, que tanto alívio nos trouxera, esquecíamos os dramas penosos, o desequilíbrio das paixões que nos haviam desgraçado, esquecíamos a terra e dela só lembrávamos graças a outros estudos que alternadamente éramos conduzidos a experimentar, para a eficiência da preparação, pois, como afirmamos acima, tínhamos aulas práticas, onde testemunharíamos a eficiência do aprendizado teórico, antes de que as provas reais de uma nova encarnação terrestre nos conferisse a palma da reabilitação. Não raramente recebíamos a visita, durante as arrebatadoras aulas que palidamente esboçamos, de outros antigos mestres de iniciação, os quais, apresentados pelo nosso catedrático, explanavam conceitos e apreciações em torno das doutrinas e normas cristãs, com uma ardência empolgante e sublime. Novos motivos para a instrução obtínhamos então, nunca menos belos nem menos agradáveis do que os que diariamente nos eram expostos. Vivíamos reclusos, era bem verdade. Continuava não existindo permissão para sairmos da colônia a não ser em grupamentos escoltados, nas turmas de aprendizes, mas também não era menos verdadeiro que vivíamos rodeados de uma assistência seleta, no âmbito social de uma pleiade de educadores intelectuais cuja elevação de princípios ultrapassava tudo quanto poderíamos conceber. E porque compreendêssemos que tal reclusão era-nos como dádiva magnânima auxiliar-nos o progresso, a ela nos resignávamos com paciência e boa vontade. Diariamente, ao entardecer, eram-nos permitidos recreios no grande parque da universidade. Reuníamos-nos então em grupos homogêneos e nos dávamos a conversações, comentários em torno de nossas vidas e da situação presente,
Nossas boas preceptoras, as vigilantes de cada grupo, geralmente tomavam parte em tais recreios, e até nossas irmãs dos departamentos femininos, o que nos permitiu alargar intensamente o número de nossas relações de amizade. Seria difícil, ao fim de 10 anos de internação no Instituto de Cidade Esperança, reconhecerem em nós outros os vultos enfurecidos e trágicos do Vale Sinistro, aqueles mentecaptos ridículos reproduzindo a cada instante o ato maléfico do suicídio e suas satânicas impressões. Acalentados pela esperança, aliviados pela magia envolvente do amor de Jesus, sob a inspiração de cujos ensinamentos ensaiávamos novo surto, éramos entidades que poderiam ser consideradas normais, não fora a consciência que tínhamos da própria inferioridade de transfugas do dever, coisa que muito nos afligia e envergonhava, tornando-nos indignos em nosso próprio conceito, e merecedores do auxílio de que nos rodeavam. As solenidades do Ângelus encontravam-nos, frequentemente, ainda no parque. Acentuava-se a penumbra em nossa cidade e nostalgia dominante envolvia nossos sentimentos. Do templo, situado na Mansão da Harmonia, região onde se demoravam com frequência os diretores e educadores da colônia, partia o convite às homenagens que, naquele momento, seria de bom aviso prestarmos à protetora da legião a que pertencíamos todos, Maria de Nazaré. Pelos recantos mais sombrios da colônia ressoavam então doces acordes, melodias suavíssimas, entoadas pelas vigilantes. Era o momento em que a direção-geral rendia graças ao Eterno pelos favores concedidos a quantos viviam sob o abrigo generoso daquele reduto de corrigendas, bendizendo a solicitude incansável do bom pastor em torno das ovelhinhas rebeldes, tuteladas da legião de sua mãe amorável e piedosa. E era ainda quando ordens desciam de mais alto, orientando os intensos serviços que se movimentavam sob a responsabilidade dos dedicados servos da mesma legião. Todavia, não éramos obrigados a orar. Falo-íamos se o quiséssemos. Em Cidade Esperança, porém, jamais tivéramos conhecimento de que algum aprendiz ou interno recusasse agradecer ao Nazareno Mestre ou a sua mãe boníssima, por entre lágrimas de sincera gratidão, as mercês recebidas do seu inapreciável amparo. A blandícia daquela oração, cuja simplicidade só igualava a sua própria excelsitude, despertava em nossas mentes as mais ternas recordações da existência. Revíamos, levados pelo império de gratas sugestões, os doces, saudosos dias da infância, os vultos carinhosos de nossas mães ensinando-nos a mimosa saudação do arcanjo à Virgem de Nazaré, e as palavras inovidáveis de Gabriel, ungidas de veneração e respeito, repercutiam nas profundidades do nosso eu, tocadas do saudoso sabor do desvelo materno que, na vida planetária, jamais soubemos devidamente considerar. Chorávamos. E saudades muito pungentes da família e do berço natal, do lar que havíamos menosprezado e enlutado, dos entes queridos e amigos que feríramos com a deserção da vida, entornavam-se pelo nosso ser, predispondo-nos a grandes pesares sentimentais, como novas fases de remorsos dolorosos. Então orávamos, ali mesmo na quietude envolvente do parque ou recolhidos a local determinado. Orávamos sentindo em cada dia o ósculo de benéfico reconforto vivificando nossas almas, tal se misericordiosos bálsamos refrescassem nossas consciências das excessivas ardências que se haviam rasgado em nosso ser pelas garras infames do suicídio que nos deprimira e desgraçara à frente de nós mesmos. E, de volta com o refrigério, eis que se avolumava a necessidade imperiosa de nos tornarmos dignos dessa misericórdia que nos amparava tanto a necessidade dos testemunhos que a Deus provassem nosso imenso pesar por nos reconhecermos graves infratores de suas magníficas leis. 3. Homem, conhece-te a ti mesmo. Outros cursos fazíamos, não menos importantes para nossa reeducação, alternadamente com o da moral estatuída pelo insigne mestre Nazareno. Um deles prendia-se à ciência universal, cujos rudimentos nos deram, então, a conhecer 2 anos depois de iniciados no curso de moral cristã através de estudos profundos, análises tão penosas quão sublimes. E nestas mesmas análises entrava a necessidade de estudarmos a nós próprios, aprendendo a nos conhecermos intimamente. Exames pessoais melindrosos eram efetuados com minúcias aterrorizantes para o nosso orgulho e para a nossa vaidade, paixões daninhas que nos haviam ajudado na queda para o abismo, ao mesmo tempo que, sendo as aulas mistas,
Adquiríamos o duplo ensinamento de dissecar também o caráter, a consciência, a alma, enfim, de nossos pares, como de nossas irmãs de infortúnio, o que nos conferia valioso conhecimento da alma humana. Era a lente dessa cadeira magnífica o venerando educador Epaminondas de Vigo, espírito cuja rigidez de costumes, virtudes inatacáveis e energia inquebrantável, infundiam-nos mais que respeito, verdadeira impressão de pavor. Em sua presença sentíamos, desnudados dos disfarces de quaisquer atenuantes inventadas pelos sofismas conciliatórios, o peso vergonhoso da inferioridade que nos assinalava, o opróbrio da incômoda situação de responsáveis por delitos degradantes, pois dominava as potencialidades da nossa mente a convicção de que não passávamos de rebeldes cuja insensatez obrigava obreiros abnegados do mundo espiritual a sacrifícios permanentes a fim de conseguirem elevar-nos das trevas em que nos precipitáramos. Ora, a vergonha que açoitava nossos espíritos em presença de Epaminondas era um suplício, novo e inesperado, de natureza absolutamente imoral, porém, superlativa, que se apresentavam nesta segunda fase da nossa situação de suicidas em preparo de futuras realizações reparadoras. O emérito educador auxiliava-nos a esfolhar a própria consciência, levando-a a desdobrar-se até as recordações remotas das sucessivas migrações terrenas que tivéramos no pretérito. Quando perscrutava nossa alma, devassando-a com um olhar cintilante de forças psíquicas quais baterias de irresistíveis energias, profundos abalos sacudiam os refolhos do nosso ser, ao passo que desejos aflitivos de fuga precipitada, que nos acobertasse de sua presença, como da nossa própria, alucinavam nossos sentidos. Enquanto Aníbal de Silas, com a ternura consolatória do Evangelho, acendia em nosso seio fachos beneficentes de confiança no porvir, clareando o âmbito de nossas vidas com as alvissareiras possibilidades de redenção, Epaminondas arrancava lágrimas de nossos corações, renovava angústias ao obrigar-nos a estudos no imenso livro da alma, arrastando-nos a estados de sofrimentos cuja intensidade e aterradora complexidade, absolutamente inconcebível à mente humana, faziam-nos atingir os limites da loucura. Por essa razão o temíamos, e era dominados por um sentimento forte de pavor, a par de angústias irreprimíveis, que subíamos, diariamente, as escadarias da academia para com ele aprendermos os primórdios da terrível disciplina exigida igualmente de antigos iniciados das escolas de filosofia e ciências do Egito e da Índia, o reconhecimento da inferioridade pessoal para o método da elevação moral pela autoeducação. No entanto, tais aulas eram tão necessárias ao nosso desenvolvimento psíquico quanto eram as de Aníbal. Eram mesmo seu prosseguimento, como passaremos a expor mais adiante. Havia, porém, um terceiro curso, o qual se resumia no ensaio da aplicação, na vida prática, dos valores adquiridos durante os estudos e observações dos cursos anteriormente mencionados. Em vez, porém, de nos instruírem para uma prática profissional, como se diria em linguagem terrena, esse terceiro aprendizado, orientado para a prática da observância das leis da providência, que, havia séculos, infringíamos, tinha por mentor o lente sobre a alma e desenvolvia-se, geralmente, fora do santuário, isto é, do recinto da escola, de preferência na crosta da terra e nos domínios inferiores do nosso instituto. Aos domingos repousávamos. Ainda mais não éramos que indivíduos cujas faculdades espirituais pouco desenvolvidas e, ainda mais, abaladas pelo traumatismo vibratorial provocado pelo suicídio, não permitiam labores continuados, como víamos exercerem nossos devotados instrutores, que jamais se achavam ociosos. Descansávamos, portanto, divertíamos-nos mesmo, tomando parte em reuniões fraternas efetuadas pelas vigilantes ou visitando, em caravanas amistosas, outros departamentos da colônia, inferiores ao nosso, assim revendo velhos amigos e antigos mestres, como Teócrito, e, dessa forma, prestando solidariedade e conforto a irmãos mais desditosos do que nós, que se encontrassem, por sua vez, naquelas dependências conhecidas. Nem assim, como vemos, deixávamos totalmente de exercer atividades. Aprendíamos, ainda. Progredíamos em conhecimentos obtendo, nas citadas reuniões, noções de arte clássica transcendental, de que eram dignos expoentes não apenas nossos mestres, como outros que caridosamente nos visitavam, e até nossas vigilantes,
que ensaiavam com eles nova modalidade de servir a Deus e a criação, isto é, utilizando-se do belo, empregando a beleza. Pois convém acentuar que nossos mestres, em sendo cientistas, também se revelavam estetas, enamorados da suprema beleza que se origina do sempiterno artista. Vejamos, não obstante, em que consistiam as tão importantes quanto apavorantes aulas do eminente preceptor Epaminondas de Vigo, o qual, como sabemos, fora mestre de iniciação em antigas escolas de doutrina secreta, na Índia como no Egito. Em um dos encantadores palácios da Avenida Acadêmica instalava-se a Escola de Ciências da Universidade do Burgo de Esperança. Majestoso e severo em suas linhas arquitetônicas, ao lhe penetrarmos os umbrais acometia-nos a impressão de que ali se venerava a Deus com todas as forças da razão, da lógica e do conhecimento. Sopros de indefiníveis convicções abalavam nossas potências anímicas, fornecendo-nos a intuição de nossa própria pequenez em face da sabedoria, ao passo que fortes emoções infundiam-nos singular respeito pelo desconhecido que ali depararíamos, levando-nos às raias do terror. Lembrávamos então de Aníbal. Sua recordação arrastava para nossas lembranças a imagem dulcíssima do mestre de Nazaré, a quem em toda a colônia denominavam o mestre dos mestres, o magnífico reitor da espiritualidade. Sentíamos-nos, então, encorajados, certos de que estávamos sob sua dependência, efetivamente abrigados em seu redil, por ele amados e por ele mesmo protegidos. Exatamente idêntico ao recinto do santuário onde se ministrava a ciência do Evangelho, o novo sacrário apresentava a diferença de ostentar o célebre preceito grego ornamentando em fulgurações adamantinas o cimo da tela indispensável, em todas as aulas, para a captação das vibrações do pensamento. Homem, conhece-te a ti mesmo. Antecedendo a uma não menos célebre sentença cristã cuja profundidade e celsitude ainda revolverá o mundo terrestre e suas sociedades, espécie de autorização do Verbo Divino para os trabalhos que se desenvolveriam sob a invocação de suas leis. Ninguém entrará no reino de Deus se não renascer de novo. Tornava-se evidente que os educadores por que nos víamos dirigidos subordinavam seus métodos às normas estatuídas por Jesus de Nazaré, ao qual inequivocamente demonstravam venerar como orientador e chefe do movimento impetrado não apenas em nosso favor, como da humanidade toda. Que se tratava de iniciados cristãos de alta classe moral não tínhamos, pois, nenhuma dúvida. E se eram filósofos, cientistas, pesquisadores, sociólogos, pedagogos eméritos, como mais tarde tivemos ocasião de verificar, também era fora de dúvida que era na sublime escola de moral e fraternidade estabelecida pelo Cristo de Deus que extraíam modelos e métodos para exercerem, entre os homens encarnados e os espíritos em trânsito, as elevadas aptidões que possuíam. Intrigados com tudo quanto nos era dado observar, acometiam-nos, por vezes, vertigens, ao raciocinarmos sobre a realidade da vida que em além-túmulo deparávamos, quando julgáramos nada mais existir depois que o último bocado de argila ocultasse nosso corpo inerte das vistas humanas. Pressentindo, porém, logo da primeira vez, acontecimentos importantes em torno de nós próprios, ouvimos que discreto e sugestivo tilintar de uma campainha advertia-nos, atraindo nossa atenção. Respeitoso silêncio dominou o recinto. Dir-se-ia que todos os pensamentos se entrelaçavam na conjugação fraterna de sentimentos homogêneos, enquanto ondas fluídicas harmoniosas de mais alto desciam em jorros de bênçãos iluminativas, protegendo, inspirando os sacrossantos trabalhos que se seguiriam. Levantou-se Epaminondas de Vigo. Pela primeira vez ouvimos sua voz. Enérgica, positiva, intrépida, imperiosa, a palavra do novo mestre, daquele que afrontara outrora o suplício da fogueira por amor aos alevantados ideais da verdade, estendeu-se pelo salão imenso, vibrando sob as abóbadas que nos abrigavam e como que se decalcando para sempre nos meandros de nossas almas, acordando-nos as faculdades para novas conquistas morais, mentais, intelectuais e espirituais. Franzino, modesto, venerável com suas barbas longas, que traziam a imaculada brancura de luminosidades transcendentes, aquele ancião que nos fora apresentado 2 anos antes, e em quem supuséramos a vacilação da decrepitude, agora surgia aos nossos olhos surpresos em atitudes varonis, qual gigante da oratória,
expondo as bases de uma doutrina renovadora até então desconhecida para nós, e cujos fundamentos se assentavam na ciência universal. Inicialmente explicou-nos que cumpria, com efeito, recebermos, em primeiro lugar, os ensinos morais expostos nos evangelhos do Redentor, a fim de que, ao encanto de suas palavras remissoras, adquiríssemos critério suficiente para, só então, atingirmos outros esclarecimentos que, ministrados à revelia da reeducação